Sejam todos bem-vindos. Para você que gosta de mistérios e curiosidades que nem eu, já se inscreve e deixa o like, pois está no canal certo. Hoje vamos conhecer 5 lugares da Europa, que irão te dar muitas dúvidas e curiosidades, e também um certo medo. Vamos lá! Abadia de San Michele, Itália. Na região de Piemonte, no noroeste da Itália, pertinho da fronteira com a França fica a Abadia de San Michele. Como a outra abadia mais famosa francesa, este templo religioso italiano, do século X, foi construído no topo do Monte Pisciliano a cerca de 30 quilômetros de Turim e a 2 horas de carro de Milão. O local, que foi cenário do filme O Nome da Rosa, abriga o sepulcro dos membros da Casa de Saboia, uma das famílias reais mais antigas do mundo. Como é um local de peregrinação, há todo um caminho especial para quem vai fazer esse tipo de atividade, inclusive uma via crucis sinalizada com 15 estações onde as pessoas podem subir o monte a pé, numa caminhada de em média 1h30, mas recomendo que esse tipo de atividade seja feito apenas nos meses de tempo clemente, já que o inverno na região costuma ser um tanto rigoroso e pode até ser um tanto perigoso. Como todos os lugares antigos, a abadia é cercada de lendas, e uma delas conta que um peregrino da região recebeu a visita de São Miguel, e que o próprio santo pediu para que ele construísse um templo no alto das montanhas, e numa posição estratégica que pudesse atender tanto os peregrinos italianos como franceses. A Sacra de San Michele está a menos de 100 quilômetros da França. Há uma incerteza sobre a data exata do começo da construção, mas acredita-se que tenha sido no final do século IX, o que dá à Sacra de San Michele mais de 1000 anos. Além de lugar de culto, a abadia servia às vezes como ponto de observação, já que estava no alto e próxima da França. Servia de observação para prevenir possíveis ataques, apesar de não ter tido muito sucesso nisso, já que os sarracenos invadiram a região e a ocuparam durante alguns anos, e mais tarde os franceses voltariam a ocupar a região. Ilha de Leeward, Escócia. A Escócia tem mais de 790 ilhas. A maioria não é habitada, mas tem uma delas que atrai turistas por sua história. Na ilha de Leeward, na costa noroeste do país, ficam Pedras de Callanish, perto da aldeia de Callanish. No local há um círculo com 13 pedras que rodeiam um monólito de 7 toneladas. Há ainda um túmulo que fica no cenário de Loch Roag e as colinas da Grande Berneira. As pedras eram usadas em rituais religiosos e têm cerca de 5.000 anos. A ilha é em geral o conjunto mais plano de Lewis e Harris, sendo a outra parte, Harris, mais montanhosa. A planície fértil de Lewis contém apenas uma cidade, Sornova, e 3/4 da população das Ilhas Orientais. Além da habitação humana, o habitat da ilha é lar de um variado tipo de flora e fauna, tais como a águia real, o veado vermelho e focas, com algumas áreas de conservação já reconhecidas. A ilha tem uma tradição presbiteriana com uma rica história, tendo feito parte do Reino de Man e das Ilhas. Selim Michael e Little Selim, Irlanda. Na costa oeste da Irlanda, a cerca de 15 quilômetros da costa, ficam as ilhas de Selim Michael e Little Selim. O local, que já foi cenário do Star Wars, foi habitado por monges entre os séculos VI e VIII. Em busca de uma aproximação e maior união com Deus, os monges construíram casas e um mosteiro de pedra. A ilha hoje é Patrimônio da Humanidade da Unesco. A referência mais antiga na história às Ilhas Selig data de 600 DC. Durante a época das leis penais, Selim Michael e Little Selim se tornaram um refúgio para muitos católicos cujas crenças e direitos estavam sendo suprimidos. O maior dos Sekelligs é Selim Michael, Save Michiel, e foi o lar de um dos primeiros assentamentos monásticos da Irlanda. Os monges do mosteiro de São Fiona levavam uma vida simples e viviam em cabanas de pedra em forma de colmeia. Eles desciam os 670 degraus bem cedo todas as manhãs e pescavam para o café da manhã e passavam o resto do dia orando na igreja, cuidando de seus jardins e estudando. As cabanas,
que são redondas por fora e retangulares por dentro, foram cuidadosamente construídas para que nenhuma gota de chuva jamais entrasse entre as pedras. Os monges deixaram a ilha no século XIII e ela se tornou um local de peregrinação. Há uma fantástica riqueza de pássaros nos Seychelles e em torno deles, especialmente os papagaios do mar no final da primavera e os gansos patola no pequeno Scilly. Uma das maiores maravilhas naturais que existem. Eissenveld é uma das maiores cavernas de gelo que existem no mundo. De fato, quando traduzido para o inglês, isso significa mundo de gigantes. Passo para esta fantástica caverna vai fazer você se sentir como se você está no set de um extraterrestre filme. Há várias coisas que são surpreendentes sobre Eissenveld. Está localizada na Áustria, bem próxima à cidadezinha de Salzburgo. Com um total de 42 quilômetros, é possível realizar uma visita guiada, mas apenas no primeiro quilômetro, com guias especializados e autorizados. Mas, não se engane achando que será um passeio leve. Apenas esse único quilômetro equivale a 1.400 degraus e 70 minutos de passeio dentro da caverna. E, antes que você desista, saiba que está diante de um espetáculo único e inesquecível da natureza. Suas paredes são imensas, feitas de gelo e esculturas que hipnotizam os mais de 200 mil visitantes que passam por lá todos os anos. A ilha de Devenish, no sul da Irlanda do Norte, é um dos melhores locais monásticos para se visitar no país. No local é possível encontrar as ruínas do monastério do século VI. A ilha foi dominada pelos vikings em 837 e ardeu em chamas em 1157. Além da rica história religiosa, os visitantes podem subir a torre redonda de 30 metros de altura para desfrutar de uma bela vista panorâmica. Tornou-se um centro de estudos e, embora invadido por vikings em 837 e incendiado em 1157, mais tarde floresceu como local da igreja paroquial e do priorado agustiniano de Santa Maria. Existem extensos trabalhos de terraplenagem na encosta, mas os primeiros edifícios são a Casa de São Molaise, uma igreja muito pequena, e a bela Torre Redonda nas proximidades, ambos com decoração românica do século XII. A Torre Redonda tem cerca de 30 metros, 100 pés, de altura e pode ser escalada usando escadas internas. Possui uma cornija românica esculpida de cabeças e ornamentos sob o telhado cônico de pedra. Existem várias centenas de fragmentos arquitetônicos soltos no local e, entre eles, mais de 40 pedras de uma igreja românica ricamente decorada e perdida. Algumas das muitas pedras soltas são exibidas e colocadas em seu contexto histórico no pequeno centro de visitantes. Se gostaram do vídeo, inscreva-se e deixem o like. Ajude-nos a crescer mais e mais. Até o próximo vídeo.